compreenda melhor o passado, o presente e os acontecimentos revelados por Deus sobre o futuro da humanidade. Ligados na Palavra Profecias. Bem-vindos ao Ligados na Palavra. Mais uma vez estamos aqui, cumprindo a ordem que Jesus nos deu de irmos e para pregar o Evangelho a toda criatura. Estamos aqui, você e eu, para aprendermos mais do nosso Deus, aprendermos mais sobre o seu plano de salvação, sobre as suas promessas, mas também sobre as advertências que Ele nos traz através da sua palavra. Temos um tema muito interessante hoje, mas antes disso, nós vamos orar. Grandioso Deus e Pai, nos colocamos na Tua presença, Senhor, para louvar o Teu nome, para Te exaltar, pelo Deus grande, santo e maravilhoso que Tu és. Por tudo que somos, por tudo que temos, porque tudo vem de Ti, Senhor. E nós Te agradecemos por todas as coisas, porque a Tua palavra nos diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que Te amam. E nós Te amamos, Senhor. Por isso estamos aqui diante do Teu trono de graça, para clamar a Ti em nome de Jesus, que o Espírito Santo seja derramado sobre nós nesse momento, para podermos compreender a Tua mensagem, Senhor. Que a Tua mensagem traga vida, e vida em abundância, Senhor, para cada um de nós que participarmos ou acessarmos esse estudo, Senhor. Vem estar conosco, nos dando entendimento, nos fazendo humildes diante de Ti, para aceitarmos o assim diz o Senhor. Nos cerca com os Teus anjos, esteja conosco, em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. No estudo passado, estudamos sobre os 7 selos. Vimos o enfoque dado ao cristianismo ao longo das suas diferentes fases. Deus nos mostrou as coisas que iriam acontecer, nos alertando, nos advertindo para a nossa salvação. Hoje nós vamos falar de um assunto que é até bastante polêmico, em função da natureza dele, em função da complexidade dele, mas por isso nós pedimos a presença do Espírito Santo, pedimos a iluminação do Espírito Santo, para que ele nos conduza ao longo desse estudo. O nosso estudo de hoje é a marca do Criador e os 144 mil selados. Já ouviu falar sobre o selo de Deus? Sobre os 144 mil? A polêmica é muito grande acerca desse número. Muitos acreditam que é um número literal, que só 144 mil serão salvos. Enfim, as interpretações são várias. Nós vamos à palavra de Deus para tirarmos dali o ensinamento que Deus nos traz acerca desse assunto. Porque a palavra de Deus é inquestionável. Nós vamos nos fundamentar no assim diz o Senhor, na Bíblia. Então, quando nós estudamos na semana passada sobre os 7 selos, ao chegarmos no 6º selo, nós vimos que o 6º selo, ele fala dos sinais do fim. E lá diz assim, o capítulo 6, onde nós temos os 6 primeiros selos, no verso 17, termina dessa maneira. Chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Então, após João apresentar os sinais do tempo do fim, nós vimos o terremoto de Lisboa, vimos o escurecimento do sol e da lua, vimos a queda de estrelas, né? O início do juízo lá no céu. Então, na sequência do verso 13, vem a descrição dos acontecimentos ali, dos momentos que precedem a volta de Jesus.
E os perdidos, então, apavorados, porque desperdiçaram todas as oportunidades criadas por Deus para a sua salvação, ao contemplarem Jesus nas nuvens do céu, eles dizem: quem é que vai resistir diante dele? E o capítulo 7 do Apocalipse também, ele funciona como um capítulo parentético. Porque quando estudamos na semana passada, nós vimos que os 6 primeiros selos estavam no capítulo 6 e o 7º selo está no capítulo 8, verso 1. Entre o capítulo 6 e o capítulo 8, obviamente, está o capítulo 7, para falar de um preparo especial que você e eu precisamos ter para resistirmos, para nos sustermos diante de Jesus quando ele aparecer nas nuvens do céu. E é sobre o capítulo 7 e também o capítulo 14 do Apocalipse que nós vamos estudar hoje. Nós temos no capítulo 7 a resposta. Quem é que vai resistir diante de Jesus quando ele aparecer nas nuvens do céu? Os selados por Deus. Daí o nome, o título do nosso assunto hoje, a marca do Criador, ou seja, o selo de Deus. O selo de Deus que é um preparo especial necessário para o povo do tempo do fim, para poder resistir a tudo que virá e estar firme diante da presença de Jesus. E o capítulo 7 do Apocalipse começa falando assim: depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Então, depois dos 6 primeiros selos, o que é que João vê? Ele vê 4 anjos, conforme a nossa ilustração aqui, nos 4 cantos da terra, ou seja, norte, sul, leste e oeste, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem danificasse o mar, nem árvore, nem coisa nenhuma. Então vamos ver o que são esses 4 ventos. No texto seguinte nós temos a continuação. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então aqui João tem uma visão, é uma outra visão que ele está tendo, ele sai agora dos 6 primeiros selos e ele vê uma movimentação diferente. 4 anjos estão nos 4 pontos cardeais da terra segurando os ventos. Jeremias 4, 11 a 13, me diz que ventos são guerras. É a contenda entre as nações pela supremacia. Então, João está descrevendo um ambiente de guerra. Os anjos de Deus estão segurando os ventos, ou seja, eles estão impedindo que coisas piores aconteçam ao nosso planeta, até que os servos de Deus estejam selados. Até que os servos de Deus estejam preparados, concretados na verdade, fundamentados na palavra de Deus, para poderem resistir a tudo que virá e ficar de pé, inabaláveis, na presença de Jesus quando ele aparecer nas nuvens do céu. E João continua falando sobre isso ao longo do capítulo 7 e ao longo do capítulo 14. Mas retrocedendo um pouquinho na história do povo de Deus, nós vemos lá em Malaquias, capítulo 3, versos 17 a 18, que o Senhor conhece os que são dele. Por isso ele diz assim: no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal,
Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não o servem. Deus sabe quem são os dele. Ele diz que esses, os que são dele, é o tesouro particular dele, é o tesouro pessoal dele. E no dia da tribulação, esses serão protegidos. Porque essa questão do selamento, ela vem lá de Ezequiel. Apocalipse 7 está fundamentado e está muito relacionado ao livro de Ezequiel, no capítulo 9, especialmente ali, quando Deus fala do sinal que ele mandou colocar sobre o povo dele, antes que o povo fosse levado ao exílio, e ele assinalou para que esses não fossem atingidos, esses não fossem mortos. E a Bíblia nos diz assim, em Êxodo 12, 13, o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem, quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Isso se referindo às 10 pragas lá do Egito. As pragas que Deus derramou sobre o Egito, porque o Egito aqui não queria deixar o seu povo livre, não queria libertar o povo de Deus. Então ele mandou a praga sobre os primogênitos. E todo israelita deveria matar um cordeiro e pegar o sangue do cordeiro e marcar as suas portas. Porque a porta que estivesse assinalada com o sangue do cordeiro, o anjo da morte não entraria ali. E Romanos 4,11 me diz que sinal e selo são sinônimos na Bíblia. O sinal para livrar o povo de Deus lá no Egito era o sangue nas portas. Né? O selo de Deus naquele momento era o sangue do cordeiro nas portas dos israelitas. E em Ezequiel 9,4 nós lemos a mesma situação, só que um pouco antes desse cativeiro no Egito. Percorra a cidade de Jerusalém e ponha um sinal na testa daqueles que suspiram e gemem por causa de todas as práticas repugnantes que são feitas nela. Então, Deus sempre assinalou, Deus sempre marcou, Deus sempre soube quem são os seus. Ele sabe. Agora nós precisamos entender o seguinte. A Bíblia fala de 2 tipos de selos. O selo do Espírito Santo, quando nós nos voltamos efetivamente para Deus, e o selo do Apocalipse, que é esse que nós estamos vendo lá no capítulo 7. Então, em Efésios 1,13 é nos dito o seguinte: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Atos 2,38, ali Pedro aconselha as pessoas que, Atos 2 fala sobre a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes sobre os apóstolos. E eles, cheios de poder, pregam sobre a divindade de Cristo. Só que o auditório deles, na maior parte, era composto de pessoas que tinham participado do julgamento de Jesus, que tinham há 50 dias atrás gritado: crucificam, crucificam. E eles, quando ouviram Pedro pregando que Jesus é Deus, eles se desesperaram. A Bíblia diz que o coração deles ficou compungido no verso 38, verso 37. E eles perguntam para Pedro: e agora, o que é que nós vamos fazer? E Pedro responde: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado, para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, quando é que nós somos batizados com o Espírito Santo?
quando somos batizados na água. Quando entregamos a nossa vida publicamente a Jesus, entrando num tanque batismal. Assim como foi com Jesus. O Espírito Santo, o céu se manifestou em relação a Jesus no momento em que ele, para nos dar o exemplo, porque ele não precisava ser batizado, para nos dar o exemplo, ele entra no Rio Jordão e é batizado por João Batista. Naquele exato momento, o Espírito Santo desce sobre ele na forma de uma pomba. Então, é nesse momento, na hora do batismo nas águas, que nós somos batizados pelo Espírito Santo. E o selo do Apocalipse é um sinal especial, é um selo de propriedade de Deus. Porque a Bíblia nos diz assim no verso 3, que nada pior vai nos acontecer até que os servos do nosso Deus estejam selados na sua fronte. Veja, por que nós entendemos que é diferente o selo de Deus do selo do Espírito Santo na nossa conversão e na nossa entrega através do batismo? Porque esses já são servos de Deus. Pelo contexto da Bíblia, ele está entre o capítulo 6, os 6 primeiros selos, e o capítulo 8, o 7º selo, que é a volta de Jesus. É a resposta, para cada um de nós, para os nossos questionamentos. Como é que nós vamos conseguir? Como é que nós podemos permanecer firmes com Deus, salvos com Deus? Como é que nós podemos permanecer vivendo aqui nesse mundo com Cristo? E o capítulo 7 nos responde. Sendo selado por Deus. É uma coisa que é fácil de entendermos quando nós fazemos uma analogia com os 3 passos da salvação. A salvação, ela envolve 3 etapas. Primeira etapa, conversão ou justificação. Somos justificados por Jesus diante de Deus quando aceitamos o sacrifício de Jesus lá na cruz. Quando aceitamos a graça que Ele nos oferece para a nossa salvação. Aí somos justificados. Só que esse é o primeiro passo. O segundo passo chama-se santificação. A santificação é um processo diário. É o processo que vai levar a vida inteira. Quantos anos, quantos dias de vida você viver são o número de vezes, de dias que você precisa se colocar na presença de Deus logo pela manhã, pedindo para Jesus naquele dia que Ele derrame o Espírito Santo sobre você, para que Ele possa ajudá-lo a vencer o poder que o pecado exerce sobre nós. Aí, dia a dia, o Espírito Santo vai nos transformando, vai nos santificando, vai nos fazendo cada vez mais parecidos com Jesus, com o caráter dele. Até que, finalmente, quando Jesus voltar, nós seremos glorificados. Deus Pai vai nos retirar aqui desse mundo para nos libertar, para nos salvar da presença do pecado. Vai nos levar com ele. Vai nos tirar desse mundo de sofrimento. Então, o selo do Espírito Santo, eu recebo quando eu sou justificado e manifesto a minha aceitação, faço a declaração pública, entrando no tanque batismal, dizendo que dali para diante, Deus é o Senhor da minha vida. Só que eu preciso desse alimento espiritual a cada dia. Então, a cada dia eu vou na presença de Deus, pedindo o poder do Espírito Santo sobre a minha vida, para que eu tenha resistência na hora das tentações, das provações, e assim eu vou sendo santificada, até que eu possa ser declarada inabalável diante de Deus, imaculada. Ou seja, quando é que isso se completa? Quando eu for selada, concretada com Deus. Quando o caráter de Deus,
ou melhor dizendo, quando o meu caráter for muito semelhante ao de Jesus. Então, o selo de Deus, o selo de que fala o Apocalipse 7 e o Apocalipse 14, é uma prova final de lealdade. É para os filhos de Deus que estarão vivos por ocasião da vinda de Jesus. Apocalipse 2:10, Jesus me pede para que eu seja fiel a Ele até a morte, ou seja, mesmo diante da morte. O que é o selo de Deus? Veja, a nossa única preocupação, entre aspas, é apresentarmos a Bíblia como ela é. A nossa responsabilidade é com Deus. Porque quando nós nos levantamos para falar das coisas de Deus, nós temos que ter ciência ou consciência da influência que nós estamos exercendo sobre as pessoas que acompanham os estudos e que nós vamos responder por isso diante de Deus. Por isso, a nossa responsabilidade, a nossa ocupação é com a vontade de Deus, é com a sua verdade manifesta na sua palavra. E a palavra de Deus nos diz o seguinte, em Ezequiel 20, verso 12 e 20. Deus nos diz, também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. No verso 20, Deus nos diz assim, agora que você sabe que o sábado é o meu sinal, é o meu selo, santifica o sábado. Para que você tenha certeza de que eu sou o Senhor que te santifica. Qual é o selo do Apocalipse? A guarda do sábado. É isso que a Bíblia nos diz. Alguns acreditam que o sábado era um sinal somente para os judeus. Só que tem um detalhe. Os judeus apareceram no cenário mundial 2000 anos após a criação. Antes dos judeus existiam os hebreus. Adão e Eva eram hebreus. E o sábado foi estabelecido por Deus. Se você tiver uma Bíblia aí do seu lado, ou você pode anotar as passagens, para depois você poder conferir isso na sua Bíblia. Lá em Gênesis 2, 1 a 3, é nos dito que Deus, após completar a obra da criação, ele abençoou o dia de sábado, ele descansou no dia de sábado e ele santificou o sábado. E quando Deus santifica alguma coisa, a questão é fechada. Não há o que argumentar. O que é uma coisa santa para Deus? O que é uma coisa santificada por Deus? É aquilo que Deus separa para ele. Deus, por exemplo, o dízimo é santo ao Senhor, pertence a Ele, tanto assim que quando o termo certo para nós dizimarmos é devolvermos para Deus aquilo que é dele, né? Ele separou para Ele uma parte dos nossos tesouros e Ele separou para Ele uma parte do nosso tempo, o 7º dia. Deus estabeleceu de uma forma bem clara. Aí você pode se perguntar, por que o sábado? Porque Deus disse que era o sábado. Simples assim. Simples assim. Deus disse que é o sábado. E Marcos 2, 27, Deus nos diz que o sábado foi criado para o nosso bem-estar. O sábado foi criado por causa do homem, seja ele hebreu, seja ele judeu, seja ele brasileiro, seja ele americano, inglês, japonês, chinês. Deus criou o sábado porque Deus sabe
que nós não somos uma máquina. Até uma máquina precisa de manutenção, mas nós não somos máquinas. Como ele é um Deus de ordem, ele separou o sábado, o sétimo dia, e a Bíblia nos diz que o sétimo dia é o sábado do Senhor nosso Deus, para que nesse dia nós possamos ter uma comunhão especial com ele. Se você tiver dúvidas sobre esse assunto, se você tiver interesse em conhecer mais sobre isso, nos procure. Entre em contato conosco no e-mail do Ligados na Palavra e nós poderemos dar respostas mais específicas para você. E Gálatas 3:29 e Romanos 2:28 a 29 nos diz o seguinte, que se nós somos de Cristo, se cremos em Jesus, se aceitamos a Jesus como nosso Salvador e como nosso mantenedor, como nosso Senhor, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, o sábado é tanto para judeu quanto para hebreu, como diz a Bíblia, para todos os estrangeiros, porque a lei de Deus é universal. É a constituição do governo de Deus. E Deus nos diz mais ainda, para que não haja dúvidas. Em Êxodo 31, 16 e 17, Deus nos diz que o sábado é um sinal entre ele e o povo dele para sempre. Ele diz assim, pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua nas suas gerações. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre. O sábado foi guardado no céu, foi guardado por Adão e Eva, foi guardado pelos descendentes deles, foi guardado por todos os fiéis de Deus que viveram no Velho Testamento, foi guardado por Jesus quando esteve aqui, foi guardado pela Virgem Maria, a mãe de Jesus. Depois que Jesus subiu aos céus, os apóstolos continuaram guardando o sábado. E a Bíblia nos mostra que lá no céu nós também guardaremos o sábado. Lá, aos sábados, Jesus vai pregar para nós. Nós seremos reunidos na presença dele e ele vai nos ensinar. Aqui está o selo de Deus do Apocalipse, que é um preparo especial que o povo de Deus precisa ter, especialmente aqueles que estiverem vivos por ocasião da vinda de Jesus. O sábado, ele está no coração da lei de Deus. O selo de Deus, de uma forma muito específica, é a guarda do sábado. Mas num sentido mais amplo, é a obediência à lei de Deus. Não somos salvos pela lei, mas se somos de Cristo, se amamos esse Deus, devemos guardar os seus mandamentos. Porque Deus nos faz uma pergunta, em João 14:15, ele diz assim, você me ama? Então guarde os meus mandamentos. Os mandamentos dele, não os mandamentos do homem. Não os mandamentos adulterados pela Igreja de Roma. Os mandamentos que estão em Êxodo 20, verso 3 a 17. Por que nós temos tanta certeza estamos afirmando com tanta certeza sobre o selo de Deus ser o sábado? Primeiro porque Deus nos diz com todas as letras. E depois, nos aprofundando um pouquinho mais, nós vemos que um selo, ele tem características especiais. Ele tem o nome de quem outorga aquela determinação. Ele tem a autoridade, ou seja, ele diz com que poder essa pessoa faz isso. E ele fala também da jurisdição, ou seja, da abrangência dessa lei. E em Êxodo 20, verso 11, nós vemos por que nós devemos guardar o sábado. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou.
Então, aqui, nós vemos as 3 características de um selo. Por exemplo, o selo do presidente dos Estados Unidos, o logo da República Federativa do Brasil. Em todos os documentos oficiais do governo brasileiro, nós vemos esse logo da República Federativa. E ali, esse logo, esse selo, esse sinal está autenticando aquele documento. Então, no sábado, nós vemos essas 3 características. Qual é o nome de quem outorga essa lei? É o Senhor nosso Deus. Qual é a autoridade que ele tem para isso? Ele é o nosso Criador. E a jurisdição desse mandamento, dessa lei, dessa determinação, qual é? Os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. A jurisdição dos ensinamentos, das ordens, das normas que Deus estabelece para o nosso para nós vivermos uma vida com qualidade de vida, vem de um Deus que é o Criador e Redentor de todo o universo. E a abrangência também é universal, porque esse mandamento, ele vem da Constituição de Deus, da Constituição do governo de Deus. E aqui, mais uma vez, a Bíblia enfatiza, dizendo que no 7º dia Deus descansou, para nos dar o exemplo, porque Deus não cansa, e ele abençoou o sábado. Então não existe criatura sobre a face da terra, não existe criatura nem no céu, nem na terra, que possa transferir a bênção que Deus colocou sobre o sábado para qualquer outro dia da semana. Principalmente porque Deus santificou o sábado. Aí é questão fechada. Quando ele santifica, ele separa para ele. O sábado pertence a Deus. Eu não posso tocar nessas horas do 7º dia. As 24 horas do 7º dia pertencem a Deus. E é assim que Deus identifica o povo dele, pela observância do 4º mandamento. Porque os outros 9, a maioria não são questionados. Com exceção do 2º, que foi retirado do Catecismo da Igreja de Roma, 2º mandamento que condena a adoração a imagens, a idolatria, os demais ninguém questiona. Quando se fala de sábado, as pessoas, por desconhecerem o que está escrito na Bíblia, o assim diz o Senhor, questionam a santidade do sábado. Mas Deus é categórico, ele não deixa dúvidas sobre esse assunto. Aliás, Deus é muito claro em relação a todas as coisas. Quem é que vai receber o selo? O selo do Apocalipse. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Isso está no Apocalipse 14, verso 1, e no capítulo 7, verso 4. Veja só. Quem é que vai receber o selo de Deus? Aqui diz que o selo de Deus é um sinal espiritual. Só os anjos de Deus identificam esse sinal. E Deus nos diz que 144.000 serão selados. E eles terão esse selo na fronte. Na fronte eles terão escrito o nome de Deus e o nome do Cordeiro. O que é que isso significa? O selo de propriedade tem a ver com o nome de Deus. E o nome de Deus tem a ver com o caráter de Deus. Por exemplo, as coisas que são suas, muitos livros, até provavelmente na sua Bíblia tem o seu nome, né? Aquilo que lhe pertence, você coloca seu nome sobre ele, sobre ela. E Deus, sobre quem Deus vai colocar o seu nome? Sobre um cristão genuíno.
um cristão autêntico, um cristão que não só ama esse Deus, que não só exalta o nome de Deus na sua própria vida, com as suas atitudes, mas também sobre um cristão que obedece a esse Deus. Deus, além de Salvador, além de Criador, de mantenedor, Ele é o Senhor. Ele manda e nós obedecemos, por amor a Ele. Fazemos a vontade dEle de uma forma completamente natural. Por isso a gente tem enfatizado tanto aqui que cristianismo é relacionamento com Cristo. Você precisa conhecer esse Deus. Para conhecer esse Deus, você precisa passar tempo com Ele. E passando tempo com Ele, não tem como você não se apaixonar por esse Deus. E aí, quando você se apaixonar por Ele, quando você amar esse Deus mais do que a você mesmo, com certeza absoluta, a consequência natural vai ser fazer a vontade de Deus. Você nem sente. É normal. É como o rio que corre para o mar. A consequência do relacionamento com Deus, do amor a Deus, é a obediência. É assim que Deus identifica o povo dele. Então, sobre quem Deus vai colocar o seu nome? Sobre aqueles que tiverem um caráter semelhante ao dele. E aonde é que está o retrato do caráter de Deus? Está na lei de Deus. Como é que Deus é? A lei de Deus nos mostra como Deus é. Deus é santo, Deus é puro, Deus é perfeito. E no coração dessa lei está o mandamento que identifica o meu Criador e o Criador de todas as coisas. E se eu observar a lei na sua totalidade, porque a lei tem 10 mandamentos, e Tiago diz que aquele que guarda a lei, mas tropeça em um só ponto, é culpado de toda a lei. Ou seja, se eu sei que a lei tem 10 mandamentos e eu só guardo 9, seja qual for o mandamento que fique de fora, eu sou feito transgressor da lei. Então, como o mandamento polêmico, como o mandamento contra o qual Satanás investiu foi o sábado, porque o sábado é o único que me diz que a minha origem é nobre, que a minha origem é divina, que foi Deus que me esculpiu, que foi Deus que me moldou, que me criou. Satanás investiu contra esse mandamento, substituindo o dia de guarda, porque ele quer cortar o cordão umbilical entre o Criador e a criatura. Por isso, hoje o evolucionismo está aí, né, infelizmente, sendo ensinado para as nossas crianças nas escolas. É muito triste quando nós não temos consciência da nobreza da nossa origem, que nós temos uma origem divina. Nós viemos das mãos do nosso Senhor. Então, de uma forma bem ampla, o selo de Deus é o quê? É um caráter semelhante ao de Jesus. Como é que ele mede esse caráter? Através da lei, da observância dos 10 mandamentos. Por isso, o sábado aí faz o sinal da diferença. Porque a grande maioria, infelizmente, rejeita o sábado do Senhor. Lá em Ezequiel 22, 26, Deus diz o seguinte: os seus sacerdotes transgridem as minhas leis. Entre o santo e o profano não fazem diferença. E dos meus sábados escondem os seus olhos. E assim eu sou profanado no meio deles. Esse é um lamento de Deus. É Deus com profunda tristeza, vendo os filhos dele sendo enganados por ensinamentos de homens, que são instrumentos de Satanás. O povo de Deus, aquele que tem um caráter semelhante ao de Deus, vai receber a marca de Deus, o selo de Deus. E
Daqui a pouquinho a gente vai falar rapidamente sobre a marca da besta, porque isso é um assunto mais para frente. Mas nós vamos ver que só existem 2 rebanhos. O rebanho de Deus vai ser ali marcado, o povo de Deus, com o selo de Deus, pela guarda do sábado, pela obediência na totalidade a Deus. E a marca da besta, os adoradores de Satanás, aqueles que têm um caráter parecido com o dele. E por que Deus fala dos 144 mil selados? Veja, 144 é um múltiplo de 12. Né? A raiz quadrada de 144 é 12. 12 vezes 12, 144. Por que 144 mil? Porque 1000 era um número das legiões romanas. O exército romano era dividido em grupos de 1000 soldados. Como João aqui está descrevendo uma cena de guerra, de batalha, os anjos estão segurando os ventos, ou seja, os anjos estão impedindo que guerras piores aconteçam até que o povo de Deus seja selado. Muito provavelmente Deus colocou esses 144 mil, fazendo alusão a essas legiões romanas, porque o povo de Deus precisa estar preparado para uma guerra. A guerra do Armagedon. A última batalha do grande conflito, entre o bem e o mal, que vai acontecer exatamente nos momentos da volta de Jesus. Então, 12, também Deus usou esse número, porque 12 é o número do reino de Deus. É o número da totalidade, é um número completo, fechado. 12 são as tribos de Israel, fazendo referência ao povo de Deus do Velho Testamento. 12 apóstolos, o povo de Deus no Novo Testamento. 12 fundamentos da Nova Jerusalém, onde estarão o nome dos 12 apóstolos, Novo Testamento. 12 pedras no peitoril do sacerdote, quando estudamos sobre o santuário, nós vimos aqui na frente, ele com as 12 pedras representando as 12 tribos de Israel, Velho Testamento, e as 12 portas da Nova Jerusalém. Porque o selamento tem a ver com o caráter. E agora eu queria falar bem de perto com você. A única coisa que nós vamos levar para o céu é o nosso caráter. Tudo aquilo que somos, tudo aquilo que temos, com exceção do nosso caráter, vai ficar por aqui. Até o nome que nós temos, Deus vai trocar. Por quê? Porque o nome que nós temos hoje, ele se refere ao nosso caráter pecaminoso. Por isso nós já ouvimos, né, nas 7 igrejas, uma das promessas de Jesus é nos dar um novo nome, o qual ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Porque só você e eu sabemos da nossa luta para vivermos uma vida aqui ainda nesse mundo com Deus. Então, o selo tem a ver com o nome, e o nome tem a ver com o caráter. A única coisa que nós vamos levar do que nós temos hoje é o nosso caráter. Uma vez eu li uma crônica, dizendo, o título era assim: daqui a 100 anos, que diferença fará? Daqui a 100 anos, que diferença fará se você usou roupas de grife ou compradas num brechó? Daqui a 100 anos, que diferença fará se você andou de carro importado ou de ônibus, ou de trem, ou de metrô? Daqui a 100 anos, que diferença fará se você passou as férias na Europa, nos Estados Unidos, ou em Dubai, ou no quintal da sua casa? Nenhuma. Mas daqui a 100 anos fará toda a diferença se você viveu ou não com Cristo ainda aqui nesse mundo. Porque aqueles que viverem com Ele aqui nesse mundo
terão, através do Espírito Santo, o seu caráter transformado à imagem e semelhança de Deus outra vez. São esses que Jesus virá buscar. E o povo de Deus que estiver vivo no fim da história da Terra, nos dias da volta de Jesus, vai precisar estar concretado completamente na verdade. Vai precisar estar inamovível, alicerçado no assim diz o Senhor, para poder resistir ao tempo de angústia, às 7 pragas, à perseguição religiosa que virá e permanecer firme, de pé, diante de Jesus quando ele aparecer nas nuvens do céu. Mas continuando sobre os 144 mil, a Bíblia não fala quem eles são. A Bíblia não diz, não dá maiores detalhes sobre eles, a não ser descrever o seu caráter. Então, o que é que nós temos sobre os 144 mil na palavra de Deus? A Bíblia nos diz que eles estarão junto com o Cordeiro em cima do Monte Sião. O Monte Sião é o trono de Deus. E nos descreve o caráter deles no capítulo 14 do Apocalipse, versos 4 a 5. Lá está escrito: são estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca. Não tem mácula. Você já pensou? Olha o patamar dos 144 mil. Eles não têm mácula. Não tem mancha no caráter. Não tem uma nódoa sequer de caráter. Por quê? Eles se arrependeram. Eles podem até ter tido, mas se arrependeram. Fizeram o caminho de volta para Deus. Saíram das igrejas que Deus chama de igrejas prostitutas, porque adulteraram contra Deus. Seguem ensinamentos de homens, não seguem os ensinamentos de Deus que estão na sua palavra. Por isso ele diz que os 144 mil não se macularam com mulheres. Mulher em profecia significa igreja. Os 144 mil abandonaram as igrejas prostitutas, saíram de Babilônia. Nós vamos entender melhor isso mais para frente. E por isso eles são puros, eles são virgens, né? Eles seguem o Cordeiro por onde quer que o Cordeiro vá. Não importa o que é requisitado deles. Não importa do que tenham que abrir mão, não importa. O foco é o Cordeiro. O foco da vida desses castos, desses puros dos últimos tempos, é Jesus Cristo. Eles não desviam os olhos de Jesus. E são os que foram redimidos dentre os homens, são primícias para Deus. É a melhor escolha, é uma safra especial, é a elite dos salvos. Por isso, também na eternidade, eles vão seguir o Cordeiro por onde quer que o Cordeiro esteja. E não se achou mentira na sua boca. Eles entenderam que não devem mais pecar, que não devem mais afrontar a Deus. E para Deus, mentir e matar é pecado. É pecado. Não existe cor de mentira. Não existe mentirinha branca. A omissão já é mentira. Né? Então, eles não mentem mais. Eles não têm mácula nenhuma no caráter. Não tem nenhuma mancha. Não tem nenhuma deformidade. O que é que aconteceu com eles? O mesmo que aconteceu com Enoque. O que a Bíblia nos diz? Que andou Enoque com Deus durante toda a sua vida e Deus o tomou para si. Teve um dia que Deus disse: nós andamos tanto juntos, Enoque, que hoje você não vai voltar para minha casa, para sua casa, hoje você vem para a minha.
e Enoque foi levado com vida para o céu. É isso que Deus precisa fazer na sua vida e na minha vida. Nós não podemos continuar a viver nesse mundo pelos padrões desse mundo aqui. Nós precisamos viver aqui nesse mundo pelos padrões da nossa pátria celestial. Porque nós somos cidadãos do reino de Deus. E é para lá que, pelo poder de Deus, você vai e eu também. Se nós nos colocarmos a cada dia na presença de Deus. Se nós buscarmos o poder de Deus a cada dia, pedindo a esse Deus que derrame sobre nós o Espírito Santo, para que Ele possa completar a obra na nossa vida que Jesus começou lá na cruz do Calvário. Veja, o selo do Apocalipse, além de ser um sinal de propriedade, é também um sinal de proteção. Quem é que vai ser protegido durante o tempo de angústia? Quem é que vai ter o seu pão e a sua água certos? Serão servidos por anjos no tempo de angústia. Os 144 mil selados. E a Bíblia nos diz assim, que eles jamais terão fome, nunca mais terão sede, e não cairá sobre eles o sol nem ardor algum, pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará. Isso está no capítulo 7, versos 16 a 17. O verso 14 diz que esses vêm da grande tribulação. Viveram sobre a terra num tempo em que nenhum outro ser humano, em nenhuma outra era, enfrentou as dificuldades e lutas e provações tremendas, terríveis, que os 144 mil enfrentaram. Eles passaram fome, porque aqui diz que eles nunca mais terão fome. Eles tiveram sede, porque ali diz que eles nunca mais terão sede. E eles, que o sol não vai abrasá-los mais. Aqui está falando das pragas do Apocalipse. Uma das pragas é a falta de alimento. A outra é as águas, as fontes das águas se tornando em sangue. E o sol recebendo poder para abrasar, queimar muito mais os seres humanos. Mas isso tudo a gente vai ver mais para frente também, com mais detalhes. E foi assim nos tempos passados e será assim no futuro, durante o tempo de angústia. Veja o que Deus nos diz no capítulo 9, verso 4 e 16, verso 1 a 2, quando ele fala sobre as pragas. Ele diz, e foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Quando nós estudarmos sobre as 7 pragas, nós vamos ver a praga e vamos ver a promessa para aquele que tem o selo de Deus. E você vai ver o quanto Deus ama o seu povo. O quanto Deus cuida, o quanto Deus protege. E como nós não precisamos temer o que virá, mas precisamos sim priorizar e nos ocupar com quem está vindo. E quem está vindo é o nosso maravilhoso Jesus. É literal ou é simbólico? Essa é a grande questão. Isso não é ponto de salvação. Por isso a Bíblia não é muito clara em relação a isso. A Bíblia descreve como eles são. Não dá muita explicação sobre quantos são. Porque o que importa é nós conhecermos aquilo que agrada a Deus. Como é o caráter daqueles que estarão vivos e salvos por ocasião da vinda de Jesus. E ele diz assim no capítulo 7, verso 9. Depois dessas coisas vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar. Em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Gálatas 3, 26 a 29 nos fala
daqueles que são de Cristo, dos filhos de Israel. 1 Pedro 2, 9 e 10, a mesma coisa. Esses são os salvos. E falando dos 144 mil, logo após, no verso 9, a Bíblia nos fala da grande multidão que ninguém podia contar. Então, será que realmente ele é literal? Pelo que você está lendo aqui? A que conclusão você chega? E eles têm uma recompensa especial, porque foram comprados da terra pelo sangue de Jesus, passaram por um tempo de angústia, qual nunca houve sobre a face da terra. Por essa razão, por esse motivo, o capítulo 14, verso 3 diz o seguinte, que eles entoavam um novo cântico diante do trono de Deus, que ninguém mais podia cantar, e ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. O cântico dos 144 mil é como o cântico de Moisés, quando o povo de Deus foi liberto do Egito. Esse também é um cântico de libertação. Imagine a alegria. Acho que a nossa linguagem, nosso vocabulário é pobre para a gente poder descrever o sentimento, a euforia, a felicidade, a plenitude. Nós não conseguimos alcançar, não conseguimos imaginar o que vamos sentir quando tivermos a certeza da nossa salvação, quando estivermos sendo levados pelo nosso anjo ao encontro de Jesus nas nuvens do céu. E imagine a alegria, a sensação de liberdade, de alívio, de serenidade eterna dos 144 mil, quando forem libertos do tempo de angústia e forem levados ao encontro de Jesus nas nuvens do céu, e assim estarão para sempre com o Cordeiro, seguirão o Cordeiro por onde quer que ele vá. Por isso, só eles têm condição de cantar esse cântico de libertação, porque só eles viveram a experiência do tempo de angústia. Só eles foram realmente fiéis até a morte, foram concretados na palavra de Deus, pelo Espírito Santo, a tal ponto de agora ostentarem um caráter semelhante, muito parecido com o de Jesus. Desenvolveram afinidade com ele, sentem alegria na sua presença, buscam a cada instante a presença de Deus, porque sentem, ainda aqui nesse mundo, saudade desse Deus. E nós vamos ver que no final dos tempos, a última batalha do grande conflito, ela vai se dar em torno de 2 pontos. A questão final vai ser adoração e obediência. Os que adoraram a Deus e obedeceram a esse Deus por amor a Ele, fizeram a sua vontade, receberão a marca do seu Criador. São cristãos genuínos, autênticos, pertencem a Deus, então Deus pode colocar o seu nome sobre eles. Do outro lado, o oponente de Deus, também querendo adoração e obediência, e enganando as criaturas de Deus, através de ensinamentos de homens que sobem no púlpito das igrejas chamadas por Deus de prostitutas, e assim fazendo a obra de Satanás, ostentarão a marca de Satanás, a famosa marca da besta. Nós vamos estudar em detalhes sobre isso. De que lado você vai ficar? Que marca você quer ostentar na sua fronte? A quem você pertence? De quem você é filho? A quem você adora? A quem você obedece? Ao Senhor teu Deus? Ou
ao inimigo de Deus. Pelas minhas atitudes, pela minha vida, eu me posiciono. Da forma como eu adoro, como eu obedeço ou não o meu Deus, eu mostro a quem eu sirvo. Se eu sirvo ao Senhor Jesus ou a Satanás. Ainda estamos em tempo de decisão. Lembre-se, a porta da graça ainda está aberta. Ninguém ainda recebeu a marca da besta. Ela ainda não foi colocada. Mas todo aquele que sabe que deve obediência a Deus através da obediência aos 10 mandamentos, porque Deus nos diz que isso é o dever de todo homem. Então, todo aquele que sabe que deve observar, obedecer a Deus de uma forma bem específica, através da observância dos 10 mandamentos, inclusive o sábado, e não está fazendo isso, apesar de ainda não estar recebendo a marca da besta, já está pecando. Por isso Deus nos esclarece. Olhe que Deus bom, olhe que Deus é determinado a nos salvar. Ele vive em função da nossa salvação. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O objetivo, o foco deles é a nossa salvação a qualquer preço. Por isso os 3 estão envolvidos, cada um dos 3 tem um papel no plano da salvação. Por isso Deus coloca o céu inteiro, todos os anjos do céu, à nossa disposição, para nos ajudar na luta do grande conflito. A questão final do grande conflito vai ser obediência e adoração. Lembrando que Apocalipse 20, verso 8 e Hebreus 5, verso 9, especificamente Hebreus 5, 9 e Apocalipse 20, verso 8 complementa esse pensamento, me diz o seguinte, que Jesus é o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Jesus é o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Que para a honra e glória desse Deus maravilhoso, desse Deus amoroso, desse Deus extraordinário que nós temos, que nos criou, que nos mantém, que nos sustenta, que ouve, que responde às nossas orações. Que para a honra e glória desse Deus e para a nossa felicidade aqui nesse mundo e a nossa salvação eterna, nós possamos adorar esse Deus, obedecer a esse Deus em espírito, ou seja, por amor a Ele e em verdade, conhecendo e obedecendo os seus ensinamentos. Que Deus nos ajude nesse propósito. Que o Espírito Santo, que você possa buscar o Espírito Santo de Deus a cada dia. Vamos nos prostrar agora em oração diante do nosso Deus, diante do trono do nosso Deus. Pai querido, Deus amado, Deus bendito. Pai Santo, muito provavelmente, Senhor, esse assunto foi surpresa para alguns que estão participando dessa série de estudos de profecia. Pai Santo, Deus amado, Deus bendito, que o Teu Espírito Santo abra os olhos da nossa mente, do nosso coração, para que nós possamos enxergar a Tua vontade, Senhor. Nos faz humildes diante de Ti, para reconhecermos que não era como nós pensávamos, Pai. A Tua palavra é tão clara. O Teu poder está disponível através do Espírito Santo. O Espírito Santo, o autor da Tua palavra, está disponível para nos ensinar, para nos fazer entender, para nos fazer aceitar e para nos fazer viver a Tua vontade, Senhor. Faz de nós, Pai, cidadãos do Teu reino, ainda aqui nesse mundo. Nós só queremos ostentar um sinal, Senhor, a Tua marca, porque nós pertencemos a Ti.
Pertencemos a Ti por criação e por redenção. Quando Satanás nos sequestrou através do pecado, Tu pagastes um alto preço pelo nosso resgate. Desses a vida do Teu Filho Jesus. Ele deu até a última gota de sangue. Que isso, Pai Santo, não seja em vão na vida de nenhum de nós, Pai, que aqui estamos participando dessa série do Apocalipse. Estende a Tua mão poderosa, Senhor. Nos capacita, move o nosso coração a fazermos a Tua vontade. Tira as escamas dos nossos olhos, Senhor. Nos faz enxergar, nos faz aceitar, nos faz viver para a honra e glória do Teu santo nome. O nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Redentor e o nosso Senhor. Em nome e por amor de Jesus, nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém, Senhor. Até o próximo estudo. Esperamos a sua companhia e que Deus te abençoe. Fique na paz de Jesus. Até lá. Compreenda melhor o passado, o presente e os acontecimentos revelados por Deus sobre o futuro da humanidade. Ligados na Palavra Profecias.